Em um dado momento aqui, durante a tua explanação no verbete, você comentou a tua fase enfática. Logo o início dela ali, ó, inexiste autoconhecimento teórico. Um mega pensinho trivocabular aqui, né? E durante toda a tua exposição, ficou claro que mesmo com a tônica, mesmo não, né? Com essa tônica da autocogniciologia, né, que é a logia onde você enquadra o seu verbete, é a questão da teática, né? Essa cognição, ela não é teórica, não é uma cognição aurida naquilo que eu passei horas sentada lendo, estudando, às vezes até decorando, e que às vezes conecta com essa lógica errada da técnica da INVEX dogmática, prescritiva no sentido mais vazio do prescritivo, né? Tipo, tem algo escrito, logo eu preciso fazer. Estou conseguindo me ouvir ainda? Sim. Tá. E aí eu gostaria que você conectasse isso com a tua argumentologia, porque você coloca ali 12 recursos nas ferramentas. Não pensei em nenhuma ferramenta específica, mas se você pudesse expandir no teu caso, como que essas ferramentas ajudaram nessa promoção da ampliação da sua autocognição? Porque são coisas que envolvem a gente colocar a mão na massa, né? Ter essa teática ali e fixar essa cognição com base na autoexperimentação. Então, se você pudesse aí ampliar, né? Para servir de exemplo, Débora, ainda mais para os demais inversores. Beleza. Então, Débora, essa questão do inexiste autoconhecimento teórico vem muito de uma observação pessoal anterior, né? De, por exemplo, eu tenho uma listagem de trafores e trafares. O que isso representa para mim, né? Na prática? O que adianta eu saber que eu sou desorganizada, que eu sou acomodada? Eu vou deixar aquele traço ali, né? Em termos de autocognição evolutiva, se eu identifico um elemento, né? Se eu estou lúcida, atenta, né? Se eu tenho algum nível de acuidade, de lucidez em relação àquele traço, quais ações que eu vou ter, tanto profiláticas quanto terapêuticas, no meu dia a dia para lidar com aquela situação, né? Que estratégias, que ferramentas que eu vou desenvolver para lidar com isso? Então, eu comecei a observar que tinha vários elementos que eu identificava, que eu refletia, e até pensando, no início da tertúlia eu comentei, Débora, que eu sempre fiz muitas anotações e reflexões, eu sempre coloquei muitas minhas ideias sobre mim mesmo, sobre os meus desconfortos no papel, né? E várias coisas que eu identifico com profundidade hoje já tinham elementos que estavam lá presentes, né? Que eu já fazia algumas reflexões ainda elementares, ainda fundamentais, mas que já estavam ali em relação àquilo. Mas eu tinha em alguns momentos e alguns traços, né, essa repetição, né? Às vezes eu observava lá com 17, depois com 23, depois com 30, né? Poxa, esse mesmo traço, de uma maneira diferente, está se manifestando da mesma, né? Não de uma mesma forma, cada vez mais sutil, mas ainda está ali presente, né? Então eu comecei a tentar trazer assim, poxa, então está faltando algum nível de profundidade ou de apropriação em relação a esse entendimento que eu já tive em relação àquele traço. E esse entendimento não só cognitivo, do que ele representa, quais as implicações no meu dia a dia, mas o que eu vou fazer com ele efetivamente, né? E essas estruturas, e a proposta dessas estruturas, foi exatamente para a gente se apropriar das ferramentas que a gente tem à disposição na própria conscienciologia, né? Então, por exemplo, o conscienciograma, que é uma ferramenta que eu comecei a estudar mais e desenvolver mais recentemente, que eu recomendo, né, para todos, ele dá uma visão de conjunto da realidade da consciência muito grande. No início você não entende nada, provavelmente você vai pegar uma fração ali, 10% da tua manifestação, da tua realidade consciencial. Mas às vezes é um questionamento que ele vai te permitir ficar ali uma semana, às vezes um mês, pensando mais sério sobre a sua manifestação, sobre o nível de maturidade em relação àqueles quesitos, aquelas variáveis, né? Então o conscienciograma me ajudou muito a ampliar essa visão sobre mim mesmo, né, pensando no processo de conquista de tecnicidade em relação à própria autopesquisa, né, que me ajudou muito, os campos também consciencioterápicos, as dinâmicas, essa interação com a multidimensionalidade, ela é uma grande fonte de informação sobre nós mesmos, né, e não adianta a gente só registrar e deixar guardadinho na pasta, né. Que informação, né, como que aquela interação ela vai gerar um resultado na sua prática cotidiana. Não estou dizendo que é fácil, que a gente consegue fazer isso com tudo, né? Mas
se a gente não se colocar nesse exercício, ou nesse desafio, essas informações elas se perdem, vão ficando soltas nesse processo. Né? A própria consciencioterapia, né? Eu fiz consciencioterapia também, fiz terapia também na psicologia mesmo, né? Eu sou psicóloga. Sei dos efeitos positivos que isso pode gerar, né? Então, a pessoa, a consciência, ela se munir das ferramentas que ela tem à disposição. Aqui eu trouxe as ferramentas da conscienciologia, mas existem outras ferramentas aí fora. Ela se apropriar disso e começar a gerar dados, né, sobre si mesma, e isso vai dar mais inputs, né, para as renovações e para as mudanças que precisam ser feitas. Então, aqui a gente tem os laboratórios de autopesquisa, à disposição, com os diversos temas que permitem esse aprofundamento na realidade da própria consciência. E se a gente não utiliza dessas informações de uma maneira mais técnica, né, ao invés de, vou só experimentar, vou ficar ali no laboratório e ver o que vai acontecer. O que você vai fazer com essa informação depois daquilo ali? Né? Então, essa apropriação, né, se utilizar dessas ferramentas, elas são grandes elementos para o desenvolvimento da cognição do indivíduo. E aí a gente poderia citar até o holociclo, a holoteca, o próprio tertuliário, né, como esse momento de reflexão, de ampliação da cosmovisão em relação a um determinado tema. Né? Ontem a gente teve oficina lá, agora durante o Congresso de Inversão Existencial, no holociclo e na holoteca, exatamente para expor, né, os inversores, os participantes do evento, a esse processo do desassédio mental somático que está numa atividade, né, como o fichamento, por exemplo, ou na própria holoteca, com o desenvolvimento ali das tecas, como que esse movimento amplia a nossa cognição em relação a um determinado tema e isso, por sua vez, aumenta a nossa cognição em relação a nós mesmos. Então, é esse sinergismo, essa interação dessas ferramentas, dessas estratégias, elas vão ampliar a nossa cognição nesse sentido mais amplo. Muito bom.